Caríssimos campuseiros, vocês acreditam no que vai acontecer agora? Nerdíssimos noivos, Gabriel, Maria, que coragem fantástica. Eu queria falar sobre amor, e para falar sobre amor, eu queria começar do princípio. Há 13,5 bilhões de anos atrás, o universo era do tamanho de uma bolinha de gude. Tivemos Darth Vader, Stormtroopers e noivos nerds prontos para expressar seu amor diante de toda essa comunidade de campuseiros! Isso me deixa muito feliz. Que a Campus Party tenha aberto. Muito obrigado, Campus Party. Muito obrigado, gente, por ter aberto esse espaço maravilhoso para que o amor nerd se concretize. Vai agora dotar-vos e fortalecer-vos com a graça especial de um novo sacramento, para poderes assumir o dever de mútua e perpétua fidelidade e as demais obrigações do matrimônio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-los. Você está de livre vontade? É de livre vontade? Sim. Maria, de livre vontade que deseja? Sim. Agora espero que temos que selar votos sagrados de todos os nerds aqui. Gabriel, Maria, vocês prometem, uma vez que iniciada uma série em casal, jamais ver um episódio desta série sozinho. Caso algum conteúdo espetacular tenha sido visto sozinho por motivos fora da maior força de vocês, prometei jamais divulgar spoiler um para os outros. Com certeza. Bom. Prometem não ver novela nunca. Oi? Brincando. Você aceita Maria como sua fantástica esposa nerd? Sempre. Maria, você aceita Gabriel como seu espetacular esposo nerd? Obviamente. Eu vos declaro, em nome de toda a comunidade da Campus Party, marido e mulher. Podem tocar as alianças. Qual que é a graça do Messi nesse jogo, cara? Só pegar a bola e sair correndo. Na era digital, não é? Ou seja, depois ela se demonetiza. O que é? As traduções dos termos são meio complicadas para dizer, mas é o fato de todas as transações poderem ser feitas pela internet ou até mesmo as transações financeiras. E depois ela entra na fase de democratização, aonde milhares ou bilhares de pessoas são afetadas por um sistema. Quantas pessoas hoje usam o Google, usam o Facebook? Talvez
e será muito factível isso, o GAFA criará as escolas, chamam escolas na nuvem, que estarão disponíveis para todos, em todos os idiomas, e não fará mais sentido irmos à escola da forma que aprendemos. Iremos à escola para outras atividades, mas o saber será relegado a máquinas. O saber será praticamente gratuito, ubíquo, disponível em todas as áreas. E a necessidade de diploma, será que é isso mesmo que a gente precisa? A gente precisa andar com um papel debaixo do braço para dizer assim, olha, eu sei isso, ou você precisa saber chegar em um local e resolver os problemas? Bom, isso é uma questão que precisa ser discutida em cada sociedade, mas a educação do futuro, ela vai nos trazer essas realidades. Bom, a pessoa que está engendrando a mais revolucionária, digamos assim, as atividades mais revolucionárias e ousadas, chama-se Ray Kurzweil. Ele é o diretor, engenheiro-chefe da Google. É ele que prepara, ele é transhumanista. Alguém aqui sabe o que significa transhumanismo? Não é? O transhumanismo é uma doutrina, é uma filosofia, de certa forma, que advoga que o homem será longevo, que o homem terá menos doenças e que ele pode e deve viver eternamente em bases tecnológicas. Ou seja, haverá uma mescla do homem com a máquina, do cérebro com a máquina. E aqui eu coloquei uma ilustração do computador lhe entregando o diploma, o conhecimento. Eu vou falar um pouco mais à frente do código. Olha aqui, as pessoas que irão ter prevalência total na sociedade do porvir, e isso eu digo no máximo em 10 anos, são quem sabe desenvolver código. Os programadores, e por isso foi criada a Escola 42, ou a Faculdade 42, é porque a necessidade de ter uma mão de obra de excelência para suprir as necessidades do futuro, ela será de alta demanda. Seja quem for que vá se envolver com educação, ele, no mínimo, deverá aprender a programar. Seja quem for que vai aprender medicina, direito ou qualquer outra coisa, ele precisa entender as operações básicas da tecnologia, porque o nosso mundo será regido por ela. Então, eu não sou otário, eu vou baixar, eu vou na Santa Ifigênia, eu vou copiar do meu amigo, vou pagar lá R$1 e vou ter o programa do mesmo jeito. Pode ter passado na cabeça de muita gente isso. Também há outras pessoas que podem ter pensado, eu não tenho grana, não vou conseguir pagar esse troço, vou ter que cometer essa gafe, eu vou levar isso para terapia. Quem sabe, se eu for religioso, eu vou me desculpar lá com o panteão da minha religião, mas eu vou fazer isso, que é um crime. E que, de certa forma, é um comportamento corrupto, porque você está corrompendo a regra. A regra é, uma empresa contrata programadores, desenvolve um programa, como ela está pouco se fudendo para você, ela distribui esse programa numa versão binária, e você tem que assinar um contrato, dizendo, eu posso fazer isso, mas não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Por exemplo, no contrato do Windows, você pode provocar uma guerra, porque se você pegar uma imagem e enviar para o Facebook uma foto que você tirou, por exemplo, você tirou de mim aqui agora, sem me pedir, tudo bem, eu já tinha dito que você podia fazer isso, então tudo bem, mas você não me pediu. Mas veja, você tirou uma foto minha aqui. Eu poderia dizer, a foto é minha, eu que estou na foto. Aí você diria, não, a foto é minha, eu que tirei a foto. Porém, o software proprietário da sua máquina talvez diga, a foto é minha. Se você estiver usando o Windows, está escrito na porra da licença, a foto é deles. Mas há um problema, se você enviar para o Facebook, aí fudeu. Porque o Facebook vai dizer que a foto é dele. Tudo bem, no caso da minha foto, eu duvido que alguém vai brigar por ela. Mas isso é grave. A gente tem que pensar nisso, eu acho. Mas enfim, então eu quero mostrar algumas coisas aqui sobre a questão do recurso.
Então você achou que era malandro, não é. Você apenas está favorecendo o modelo. Mas eu não dei um centavo para eles, não deu. Mas na hora que você edita o seu currículo e estupidamente manda um arquivo doc para se cadastrar, para se concorrer a uma vaga, você está obrigando aquela empresa a ter a porra do Word. Faz um PDF, cara. E aí ele não precisa, ele pode usar software livre ou não livre, o que ele quiser, para abrir os PDF. Ele vai ter a mesma coisa que ele vai ver na tela, é o que você viu na tela. Se você fizer com o Word ou com o LibreOffice e mandar um doc, não é garantia que o cara vá ver a mesma coisa. Talvez ele não tenha os mesmos fontes que você tem, fonte de texto, né? Então manda um PDF, está normalizado. Alguém aqui está fazendo trabalho de conclusão de curso ou vai fazer esse ano? Fala para o professor que dá aula para vocês sobre a norma BNT, para ele explicar para vocês, confronta eles, que você não pode usar DOC, porque DOC não está na BNT. Você tem que usar ODF, e ODF está na BNT. Mas vamos lá. Então quando você faz essa malandragem, você está impulsionando o interesse deles. Você usa o Word? Graças a Deus. Você usa o Word, Fernando? Que versão? 2010? 2013? É a última, Fernando? Legal. Fernando usa o Microsoft Word 2013. Fernando, por que é que você não usa... Qual foi a anterior? 2013? Por que você não usa 2010? Por que você não usa 2007? Por que você não usa 2003? Por que você não usa essas outras versões? Diz aí o Fernando, sem talvez perceber a complexidade do que ele falou, por causa da compatibilidade do arquivo. Então olha como é que os caras são pouco filha da putas, porque é muita falta de sacanagem o que eles fazem. O Fernando usa o 2013, e aí está lotado de empresa que usa o 2013. Não é porque o 2013 é um software mais legal do que o 2010, mais rápido, mais eficiente, com mais recursos que ele vem a utilizar. Ele usa porque a cada nova versão eles mudam o jeito, e só eles conhecem, de gravar o arquivo. Veja, você está escrevendo o texto. Você é o dono da informação, mas se você usa Microsoft Word, você está gravando isso num formato que só eles compreendem completamente. Portanto, você está entregando o teu conhecimento para uma única empresa, achando que é malandro. Se você é um escritor e escreve tirinhas para o jornal há 30 anos, há 30 anos atrás, você provavelmente usaria um computador muito bichuruco. E de lá para cá, continuou escrevendo. E o computador foi ficando cada vez com mais poder computacional. Muitas vezes alguém vai querer comprar um computador. Pô, será que é esse que eu compro? Aí vem um colega espertinho e fala: não compra esse que o Windows 10 não roda nele. Opa, então não vou comprar isso. Quando você vai comprar um computador, você tem que pensar o que você quer fazer com o computador. O quanto de poder computacional a tua atividade exige. E aí você escolhe um computador. No Linux é assim. Porque como você pode colocar as coisas do jeito que você quer, como você pode escolher o que você vai usar, aquilo que exige mais poder computacional ou aquilo que exige menos poder computacional, você escolhe o seu computador baseado na atividade que você vai fazer. Se você vai fazer edição de texto, simplesmente, o poder computacional exigido para isso é bem pequeno. Se você vai fazer edição de vídeo, o poder computacional para isso é muito maior. Se você vai fazer animação 3D, é maior ainda, e assim por diante.
Então vocês devem escolher o seu computador baseado no poder computacional que a sua atividade exige e não no sistema operacional. Fomentando o crime. Porque veja, qualquer processo educativo sabe que se eu educo você, se você levar parte dessa educação para o seu irmão, primo, vizinho, é ótimo, é passar a educação adiante. O Instituto de Educação Público devia de ter isso na cabeça. E o que eles fazem? Eles dão licença do Windows, tem um acordo com a Microsoft, e eles acham isso fabuloso, hein? E aí o aluno está lá, ele ganha licença de produtos da Microsoft enquanto for aluno. Aí ele pega aquela licença, aquele programa, leva para casa dele. Se ele tiver um irmãozinho, uma irmãzinha, um priminho, uma priminha que queira usar também, ele tem que fazer pirataria, porque a licença é só para ele. Se ele for ensinar a comunidade lá ou para alguém, ele vai ensinar o quê? O que ele está aprendendo. Ele vai ensinar o proprietário. Então, veja, qual é o contrassenso? Há vários nessa história. Se uma empresa vende um produto, que sentido faz distribuí-lo gratuitamente? A não ser de fomentar a criação de uma manada não pensante que vai usar aqueles produtos lá na frente. Agora, a educação fazer isso, pior, a educação pública fazer isso, é uma aberração. É uma aberração que muito provavelmente cabe até, eu não sou advogado, mas cabe até ser ilegal. Porque veja, um órgão público fomentando o crime, ao invés de promover a educação. Então isso é gravíssimo. E as pessoas vão usando. Mas lá na faculdade da minha filha, que não é uma faculdade pública, eles usavam esse programa aqui, que é o AEG Sub, um programa para criar, manipular legenda de filme, várias coisas. Porque eles, afinal de contas, estão fazendo tradução lá. E aí ela veio, olha pai, temos um problema. Eu falei, diga minha filha, qual é? Não, é porque lá na faculdade a gente usa um programa lá para legendar, que é o AEG Sub. E eu perguntei lá pro professor, e o professor falou que não funciona no Linux. Aí eu falei, e você já pesquisou? Ela falou, não, você é a minha primeira fonte de pesquisa. Então nós fomos pesquisar. Vamos lá nos nossos sites preferidos de busca, DuckDuckGo, por exemplo, e pesquisei. Bom, para encurtar a história, a EdSub é um software livre, disponível no Debian, no Ubuntu, etc. Mas o desenvolvedor é brasileiro. Agora veja como isso é emblemático. A gente está numa faculdade que deveria promover a educação. O que é que o professor faz? Ele recomenda um troço porque é de graça e diz que não vai funcionar no Linux. Por que ele disse isso? Porque é um idiota, fala coisas sem pensar, porque apenas comporta-se como uma nada, reproduz. Se ele não sabe, porque ele é professor de outra coisa que não de tecnologia, a resposta única que ele pode dizer é não sei, nenhuma outra. E deveria pesquisar também, porque eu acho que o cara que dá aula, eu dou aula, tem que ter o mínimo do conhecimento sobre aquilo que ele está ensinando. Esse professor, infelizmente, não tem. Oxalá isso seja uma exceção. Muito bem, e aí passamos a usar o programa de edição de legendas, que é muito legal, que é um software livre, feito por um brasileiro, e está disponível para qualquer um que tenha GNU. E para quem tem o Windows também, porque como o software é livre, ele também é disponibilizado. Há pessoas que compilam ele para rodar no Windows. Então qualquer que seja, para Mac eu não sei se tem, mas é capaz de ter. Software livre para uso. Há softwares livres para todo tipo de atividade.
Essa aqui eu estou mostrando porque eu estou trabalhando nesse vídeo aí. Porque o meu pai, aquela pessoa que nasceu em 1935, ele adora a série. E quando você adora a série e vai lá no Popcorn, no Streaming, no Netflix, que não respeita você, porque é software não livre, e assiste as séries do caralho, ou se você é mais malandro, esperto e respeitador das suas próprias liberdades, você usa o torrent para ter acesso. Porra, Cretinho, mas isso é pirataria. É uma discussão muito longa. O mainstream da história diz que isso é pirataria. Pirataria é invadir navio, saquear navio. Ter acesso à cultura é uma outra coisa. Então é uma discussão muito mais abrangente do que isso, não vai dar tempo de fazê-la aqui. Mas enfim, aí você acha que é mó modernoso porque acompanha a série, The Big Bang Theory, Walking Dead, e sei lá qual. Pois bem, essa série é de 1958, e meu pai e minha mãe adoravam essa série. Essa série é sobre um advogado, e meio detetive, e sempre rolam os crimes, e ele sempre defende alguém, e por aí afora. Meu pai é um analfabeto em inglês, não consegue aprender inglês. E, segundo ele já está muito distante de 1937, então eu acredito que ele não vai mais aprender inglês. E ele estava louco para assistir essa série. Bom, o único programa que eu tinha para edição de legenda chamava Inome Subtitle, que é livre, mas está num estágio de desenvolvimento que torna o trabalho dele muito trabalhoso. Então eu não me arriscava a fazer. Como esse troço é muito velho, eu procurei pra caramba se alguém já tinha feito legenda disso. Não achei ninguém que tivesse feito legenda. Quando eu encontrei esse programa, abriu uma luz. Então veja, o software livre serve para isso também, para deixar meu pai contente. Ontem eu vim para cá, para São Paulo, eu moro em São Vicente, e trouxe o primeiro episódio da primeira temporada, legendado, traduzido por mim, usando o Ares Sub. Ele ficou felicíssimo. Então, os programas de computador, eles têm tudo a ver com a nossa vida, a cada dia mais, até para quem usa pouco. Meu pai não é um heavy user, mas ele usufruiu do software livre diretamente, ficando feliz. Eu me ferrei, porque ele gostou tanto. E a minha filha tagarelou que eu já estava fazendo o segundo. E ela falou, não, é o segundo. Aí, já tá aí, eu quero ver agora. Então eu estou ferrado. Primeiro porque eu não sei mexer direito nesses troços, estou aprendendo. Mas segundo porque é um trabalho do caramba. Esse primeiro eu demorei 3 dias. Para ganhar tempo, meu inglês não é nenhuma maravilha, dá para quebrar um galho, especialmente lendo, ouvindo, mas escrevendo é mais complicado. A gente quebra o galho, eu escrevo e-mail em inglês todo dia, sou colaborador do Debian, eu tenho que me comunicar com as pessoas, infelizmente, não é em esperanto, é em inglês. Mas eu fiz o seguinte, eu fui no Translator do Google, coloquei lá o negócio para ele fazer a tradução e depois eu arrumar. Eu descobri algumas coisas. Primeiro, que ele não traduz tudo, só um pedaço. Eu tive que mandar um pedaço, pegar, depois mandar outro pedaço, pegar, depois mandar outro pedaço, pegar. Depois é uma grande porcaria, né? Do you swear? Aí eles põem lá, você jura? Aí ele responde, I do. Eles põem lá, eu faço. Né? Então dá trabalho. Mas o grosso está feito. Então eu traduzi grossão
Porque eu peguei a legenda, existia a legenda desse filme em inglês, que já foi um trabalho bem menor, né? Se não existisse a legenda em inglês, eu teria que primeiro tirar o texto, né? Ou fazer a tradução direta, enfim. Mas enfim, mesmo assim eu fiquei 3, 4 dias trabalhando. Passarinho, que tinha que passar no meio de canos, e se você batesse nesses canos, você morria. Eu fiz um diferente com um morcego, só que eu acabei não terminando, então ele não conta aos pontos. E quando você bate no túnel, você perde. Uma coisa muito importante quando for ensinar uma criança a programar é ela perceber que o computador não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o computador é até bem burrinho. E ele é sem cabeça, ele não pensa. Então, ela tem que entender a dupla. Então, dentro da dupla é ela que pensa, ou seja, entender os interiores. Dentro da pessoa tem o cérebro, dentro do computador tem um burrinho. E é a gente que ensina o computador. Só que na nossa língua não vai funcionar muito bem. A gente tem que aprender, tem que ser na língua deles. A gente tem que aprender a falar a língua deles. Mas é muito importante que ela entenda que ela tem que saber como comandar o computador. E a maioria das crianças, ela vai ter medo do que vai vir na frente. Então, uma boa ideia é mostrar um pouco dos programas que seriam montados. Porque assim ela vai perceber que as coisas não são tão difíceis quanto parecem. Aqui tem um pouco sobre as linguagens que eu mexi. O Logo e o Scratch, eles são muito presos nas imagens, então você não tem contato com código, com terminal, coisa do tipo. No Python, o modo gráfico do meu tablet era incompatível com o do meu computador, então eu acabei só treinando o modo texto. O Scratch, ele me motivou muito a fazer com as respostas rápidas, porque você coloca um bloquinho lá e ele já começa a rodar um programa. Então isso foi muito legal, só que por causa disso, os recursos dele se esgotaram muito rapidamente. No Logo, eu não consegui montar muitas animações. E no Python, eu não achei nenhum modo de exploração diferente dos outros dois, tanto o Scratch quanto o Logo, que tinha lá em cada bloquinho o que ele fazia. Então isso ajudava bastante. Mas no Python eu não encontrei nenhum tipo de glossário que pudesse me ajudar nesse tipo de coisa. Aqui, minha recomendação para quando for ensinar crianças, né, é mostrar um pouco de cada linguagem, justamente para ela não ter medo do que está vindo em seguida. Deixar ela explorar sozinha o Logo e o Scratch. Uma história que eu tenho sobre o Logo é que eu estava montando o meu quadrado, colocando vários bloquinhos, eu ainda não conhecia a ferramenta de repetição, que fazia tudo muito mais fácil. Então, meu pai viu que eu estava tendo o maior trabalho, chegou e me mostrou a ferramenta de repetição. Foi legal saber ela, só que isso me desmotivou um pouco, porque eu ainda estava me divertindo fazendo com as coisas grandes. Então, ensinar essas estruturas, tipo a ferramenta de repetição, quando o aluno sentir que ele quer essa ferramenta, ele precisa dela. Deixar o aluno terminar o que começou, então, se eu estivesse fazendo aquele quadrado, não interromper o quadrado, deixar terminar o quadrado, mesmo sem a ferramenta de repetição, depois você mostra a ferramenta se a criança quiser. E avançando o grupo com desafios, por exemplo, mandar montar uma estrela bem grande, porque daí é muito provável que a pessoa sinta a necessidade dessa ferramenta de repetição. E é um bom jeito da pessoa de ir avançando o grupo. E deixar os alunos se ajudarem, que é uma coisa que uma professora minha dizia, que as crianças falam a mesma língua. Então, às vezes, você explica e a criança não entende. Mas às vezes uma criança que entendeu vai explicar para outra. E assim fica mais fácil, porque elas falam mais ou menos do mesmo jeito. E ajudar a perceber onde elas querem chegar. Tipo, um projeto motivacional
Me perguntaram se eu quero seguir a carreira de computação, se eu quero ser programador. Na verdade, meu sonho sempre foi ser musicista, mas eu gosto muito de programar, então para mim programar é uma atividade que eu gosto muito, mas na verdade eu quero ser musicista. A pergunta é se as pessoas que estavam em volta de mim se afastaram ou não acreditaram que ia dar pra conseguir programar e coisas assim. Da minha família nunca teve isso. Eles sempre me incentivaram a querer aprender, porque eu gostava muito disso. Mas assim, entre os meus colegas, eles sempre acharam muito esquisito o fato de eu querer programar. Eles sempre acharam que era uma coisa do além, assim, uma coisa alien, porque era uma coisa muito de fora, então eles não tinham esse contato com os computadores, tanto que essas pessoas, elas têm uma visão, por exemplo, da palavra de hacker sendo algo do mal, ruim. Então, quando um amigo meu me perguntou se eu me sentia como uma hacker, eu respondi pra ele que eu era uma hacker e eu tinha orgulho disso. Então, sobre a família, eu nunca tive isso, mas entre os meus colegas teve um pouco. Acho que a minha maior dificuldade na parte técnica foi perceber que o computador, ele não é mais inteligente que as pessoas. Foi conseguir perceber que eu mandava no computador e eu começar a programar a partir disso. Então, explicar para o computador o que eu queria, sabendo que ele ia aceitar o que eu dissesse, eu acho que